Estamos aqui para gravar mais uma aula para o CIT, o Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Meu nome é Bruna Letícia de Oliveira, eu sou aluna do 5º termo de Medicina e presidente da Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Hoje divido mesa com a minha colega Júlia Machado Caldeirão de Moura, vice-presidente da Liga de Pneumo. Hoje também estamos contando com a presença do Dr. Flávio Roberto Garbarelli de Oliveira, que ele é presidente da nossa liga, o doutor em cirurgia torácica pela INCOR, membro titular da SBCT, SBPT e AMB, coordenador da disciplina de sistema respiratório do curso de medicina da Salesiano, e com a doutora Nayara Nogueira, que é graduada em medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva, residência em Clínica Média pela FAMERP, residência de Pneumologia pela Unifesp e membro titular da SBPT, especialização em prevenção e tratamento do tabagismo pela AMB. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Bruna, que é a nossa presidente da Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica, e a Júlia, que é a vice-presidente da Liga. E a doutora Nayara, pelo convite que ela aceitou de fazer parte conosco dessa discussão aqui, desse debate sobre o tabagismo. Muito obrigado a todos. Doutora Nayara, seja bem-vinda. Agradeço o convite de vocês também. É um prazer estar aqui. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre o tabagismo no século XXI. Então, o tabagismo, o cigarro mata mais de 5 milhões de pessoas por ano. Por isso, não fume. Cigarro mata, a sua atitude não. E o tabagismo, o tabaco ele é consumido pela humanidade há milhares de anos. Por quê? Pelo poder social e pelo status. O uso disseminado a partir da industrialização do cigarro e de campanhas intensivas de marketing. Então, lá na década de 60, 70, era muito efetivo você ter uma campanha de marketing muito relacionada ao cigarro e ao esporte. Então, era Marlboro, ao sucesso. E nós, com tudo isso, disseminou muito que você fumando, você tinha um status social muito grande e você poderia até ser uma pessoa mais dinâmica, mais esportiva. E o tabaco ele pode ser consumido de diferentes maneiras. Configura-se hoje como a principal causa evitável de morte no Brasil e no mundo. O que isso significa? Que se eu não fumar, eu posso deixar de causar no meu corpo uma patologia que pode me levar à morte. A gravidade e o risco de surgimentos causados pelo tabaco estão diretamente relacionados com o quê? Com a idade que a pessoa inicia o tabagismo, a duração e o número de cigarros fumados, a característica do cigarro, como a quantidade de alcatrão e de nicotina ou o tipo de filtro. Então, nós sabemos que cigarros de baixa qualidade, eles vão fazer mais mal do que um cigarro que tem um filtro melhor, um cigarro que tem produzido um pouco melhor qualidade. Mas todos eles são péssimos e vão fazer mal à nossa saúde. E o fumante, em média, vive 10 anos menos do que o não fumante. Esse slide eu acho ele muito importante porque ele mostra para nós o que nós temos, as principais substâncias encontradas no cigarro. Então nós temos mais de 4.000 substâncias químicas, mais de 50 delas comprovadamente cancerígenas, e nós podemos observar que nós vamos ter o quê? Por exemplo, a presença do benzeno, que ele tem no cigarro e tem nos pesticidas, detergentes de gasolina. O polônio, que é encontrado em armas nucleares. O cianeto de hidrogênio em câmeras de gás. Formaldeído, DDT, fósforo, chumbo, metanol, nicotina, entre outros. Então, quando a pessoa está fumando, ela está inalando inúmeras substâncias que vão trazer malefícios para ela, ou imediatamente ou após alguns anos. E como as doenças relacionadas ao cigarro elas, por vezes, demoram muitos anos para aparecer, a pessoa acha que ele não faz mal. Só que depois de 10, 20, 30 anos é que começam a aparecer os sintomas e os sinais do tabagismo. Vou passar para a doutora Nayara para ela comentar um pouco sobre a dependência da nicotina. A nicotina é uma droga muito potente, né? A gente acha que porque o cigarro vende livremente, né, no bar, na padaria, em qualquer lugar, que ela não é droga, mas ela é uma droga muito potente em questão de adição, né, o paciente se vicia muito rápido quando começa a usar o cigarro, quando começa a consumir o cigarro.
Por quê, né? Ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, em 15 segundos, como diz o slide, ela chega ao sistema nervoso central e, a partir dali, ela se liga nos receptores nicotínicos e libera uma série de neurotransmissores, de prazer, de bem-estar, né? De alerta. Então, entre eles, o principal é a dopamina. E picos de dopamina são, né, muito prazerosos, digamos assim. Então, o paciente, o fumante, né? A gente fala o paciente porque vai ser paciente um dia. Mas o fumante, ele se vicia muito rápido nisso. Ele tem uma sensação de recompensa ali muito, muito imediata. Então, é uma substância, né, psicoativa que gera muita dependência mesmo. Então, por que o indivíduo fuma, né? Então, como eu disse, estimulação, melhora a concentração, melhora a atenção, ele se sente com mais energia, tá? O cigarro, muitas vezes, faz parte do ritual dele, do ritmo de vida. Ele tem, às vezes, no trabalho, amigos que fumam, ou parentes, ou ele chega em casa e a esposa fuma, e aquilo é um momento dele de prazer. Então, tem, né, vários gatilhos de recompensa. Diminui o estresse. Então, tem pessoas que fumam também que têm transtornos de ansiedade, que tem algum transtorno depressivo, e ele fumando, ele alivia isso, tá? O hábito. Então, ele, a longo prazo, ele desenvolve hábitos ali na rotina dele que são gatilhos, né? Que nem o café, antes de dormir, alguns pontos do dia dele que ele fuma e ele nem percebe mais, de tanto que isso já caiu na rotina. E a dependência mesmo, né? Então, assim, dentro do cigarro, dentro do tabagismo, a gente tem dois tipos de dependência mesmo, né? A dependência química, que é realmente da nicotina, e a dependência psicológica. E depois a dependência comportamental, que aí entra o hábito mesmo. Então, na dependência física, né? Que é a dependência da nicotina mesmo, da droga, a gente tem sintomas importantes de abstinência, que é o que leva o paciente a sempre fumar e a fumar cada vez mais também, porque gera uma tolerância. Além da abstinência, gera tolerância. Então, às vezes, o tabagista, ele começa fumando, né, 2, 3 cigarros por dia. Depois de 2, 3 meses, ele está fumando um maço e meio. Por quê? Tolerância. Ele precisa cada vez mais, né, mais dose, mais cigarros para sentir o mesmo prazer que ele sentia antes. Então, a abstinência, né, vai gerar o quê? Um forte desejo de fumar, o paciente vai ficar inquieto, né, vai ter alteração de sono, vai ter aumento dos sintomas de ansiedade, de depressão, vai ficar irritado, tá? Pode ter dor de cabeça, tontura, tremores, tudo isso por falta da droga. A dependência psicológica, como eu falei, é outro fator importante, tá? O cigarro é visto muitas vezes pelo tabagista como um amigo dele. Então, ele tá triste, ele vai lá e fuma. Ele tá ansioso, ele vai lá e fuma. Ele está feliz, ele vai lá e fuma. Porque ele tem aquilo como um amigo, ele tem o cigarro como um amigo. Então, ele precisa do cigarro para perceber bem-estar, para ele ter uma sensação ali de estar bem, né? Então, ele vai ter esse tipo de dependência, às vezes, até mais forte do que a dependência química. Em muitos pacientes, a gente identifica isso. Às vezes, ele nem tem uma dependência química tão forte, mas ele não consegue largar o vício porque ele tem essa dependência psicológica do cigarro. E a comportamental, né, como eu disse, é o hábito. É o prazer de estar ali, às vezes, fumando com um amigo, fumando num ambiente que ele sente que está sendo... que isso está agregando algum prazer para ele. E muitas vezes ele faz isso e nem percebe, de tanto que isso está inserido na rotina dele. E eu vi também que tem substâncias que ajudam, o café preto, o álcool, né? Então, às vezes, eu bebo e eu sinto vontade, tanto do café quanto do álcool, a vontade de fumar. São gatilhos que a gente fala. E aí, no tratamento, depois a gente tem que tratar sempre as 3 coisas. E esses gatilhos, o hábito, é um ponto importante. Então, quando a gente começa um tratamento para o cigarro, para o tabagismo, a gente orienta o paciente a mudar isso. Você bebe... Quais os seus gatilhos? Café. Não beba café durante o primeiro mês que você está tentando parar de fumar. Álcool. Não beba, né? Bebida de álcool nesse tempo, porque vai beber, vai aumentar,
né, a vontade de fumar. E vocês têm visto entre os jovens um aumento dos jovens fumando, não necessariamente o cigarro tradicional, né? Mas outros tipos de tabagismo? Sim, com certeza. A gente percebe um crescimento bem notório do tabagismo entre jovens, só que é um tabagismo diferente desse que a gente observou ali na década de 60, de 70. Né? Hoje a gente tem dispositivos bem mais modernos, que são mais atrativos para os jovens, e não é o cigarro, mas que a gente vê na mão dos adolescentes, assim, dos jovens adultos. A gente hoje tem muito mais contato com o narguilé e com os dispositivos eletrônicos de fumo. E também eu conheço muitos amigos que acontece? Começa por uma moda. Isso que eu vejo no século, tanto passado como aqui, começa assim, uma moda, dá uma experimentada, só pra você sentir. E aí começa, sabe, às vezes, eu só vou fazer no final de semana, só vou fazer nas festas. E aí começa. E aí quando você vê, você tá dependente e você não consegue mais largar. Então várias pessoas hoje, e aí eles falam assim, eu vou ir pro menos pior, eu vou ir pro cigarro eletrônico. E aí tem essa falsa impressão, eu estou fazendo o melhor pro meu corpo. E aí não consegue largar de jeito nenhum. Então por isso que agora nós vamos partir para duas maneiras de fumar, né, que podem estar, na verdade, enganando os jovens, né, ou fazendo com que a pessoa que fume, ela entenda que largando o cigarro de papel, o cigarro industrializado, ela está fumando algo melhor. Então, vamos falar um pouquinho do narguilé, do uso do narguilé, os seus efeitos sobre a sua saúde, necessidade de pesquisa e as ações relacionadas, né? Então, o que é o narguilé? Na verdade, o narguilé vai ser um recipiente onde você vai ter na parte de baixo, vai ser colocado uma água, você vai ter uma mangueira acoplada logo acima dessa água, que vai na boca de quem está fumando, é por onde ele vai aspirar. Nós temos o corpo e temos o fornilho. E no fornilho vão ser colocadas as misturas de tabaco, sabores, essências e por cima dele o carvão. Então, quando a pessoa inala, ela puxa aqui, né, na mangueira, ela vai puxar, o carvão vai acender, ele vai gerar um calor e isso vai fazer uma ação em cima do tabaco e vai gerar uma fumaça. E essa fumaça ela desce pelo corpo do recipiente, ela é resfriada na água e isso vai ser inalado. Tá? Então, aqui são vários problemas. Primeiro, que várias pessoas podem estar fumando ao mesmo tempo, passando isso de boca em boca. Então, você pode ter uma contaminação, né, até da via oral, porque você passa essa mangueira para um e para outro fumar ao mesmo tempo, né? Contaminação, inclusive, da água que está ali, se a pessoa trocou a água ou não, pode crescer um fungo, você pode aspirar um fungo e depois não sabe nem aonde você pegou esse fungo, né? Então, são vários problemas relacionados. E é o seguinte, isso realmente faz menos mal do que o cigarro normal? Vamos olhar então. Então, quais são os fatores que contribuem para o aumento, né, da prevalência e disseminação do narguilé, que agora está sendo substituído pelo cigarro eletrônico, mas ainda ele é bem recorrente. Então, a introdução do tabaco aromatizado. Então, a perspectiva, aquela sensação que não tem aquele cheiro forte, que não tem aquele aroma do cigarro tão ruim, então isso não faz mal, porque ele tem um cheirinho de menta, tem um cheiro mais adocicado, então ele é muito gostoso. Aceitabilidade social, porque eu posso estar junto com os colegas, todo mundo fumando junto, então transformo aquilo num evento social. Avanços na comunicação de massa e nas mídias sociais, a sua divulgação. E a falta de políticas, porque existe uma política bem regulamentada para o cigarro industrializado, né? E não existe uma política para o narguilé e para o cigarro eletrônico, pelo menos no Brasil. E o conteúdo tóxico, né, da fumaça do narguilé, ele é uma combinação do carvão, do tabaco e das características específicas do narguilé, além dos seus parâmetros da tragada. Vamos fazer uma comparação, então, entre o que a pessoa está fumando no narguilé e o que ela vai fumar no cigarro industrializado. Então, no narguilé, a fumaça é adocicada e aromatizada, a temperatura que ela atinge é em torno de 450 graus, a duração de uma sessão de narguilé é de 45 a 60 minutos e o volume da tragada é de 530 ml. No cigarro industrializado, a fumaça tradicional do cigarro, então isso afasta muitas pessoas que não querem deixar o ambiente poluído com aquele cheiro do cigarro.
A temperatura é uma temperatura muito alta, temperatura de 900 graus. A duração é de 5 minutos e o volume da tragada é de 42 a 70 ml. Ah, mas qual a relação, quanto que é uma sessão do narguilé em relação ao cigarro, quanto que isso corresponde, né? Então, uma sessão de narguilé de 45 a 60 minutos equivale a fumar 100 ou mais cigarros. Então, é como se eu fumasse 5 maços de cigarro em 1 hora. Tá? Então, acho que esse slide já mostra tudo, né? Mostra mesmo. Vocês querem comentar alguma coisa aqui do narguilé? E o mais preocupante nesse cenário é porque quando a gente vai fazer uma anamnese de um paciente fumante, a gente sempre é orientado a perguntar a carga tabágica. Mas quando se trata do narguilé e dos dispositivos eletrônicos, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir mensurar essa carga tabágica por conta dessa variação e... Por exemplo, a pessoa não vai falar, eu fumo 100 cigarros em 1 hora. Porque, não, eu fiz uma sessão de narguilé, quando na verdade a carga tabágica é bem superior. Isso que o Flávio comentou também, de passar, né, a mangueira. Eu já atendi uma paciente com tuberculose e ela, na sessão do narguilé, uns 5 ou 6 amigos dela, todos estavam com tuberculose. Nossa. A gente supôs que pegaram lá, porque não tinha outra ocasião que pudesse ser transmitida, assim, mas tuberculose já tem casos relatados de herpes, passar por, tipo, de pessoa para pessoa. Então, assim, além de fumar 100 cigarros, você ainda está correndo o risco de contrair outra doença. Eu vi também que o narguilé, antes da pandemia, principalmente, ele estava, assim, muito elevado. Todo mundo queria fumar. Então, tinha até em todo lugar que você ia, tinha. Até em balada fechada. Aí você via, tinha a sessão do narguilé lá. E aí você via que era uma fumaceira, assim, todo mundo ali, passando a mesma coisa, assim. Às vezes 100 pessoas pegavam naquilo ali e botavam na boca. Também tem alguns lugares, né, em algumas cidades, que se chamam as famosas tabacarias, né? Sim. Que são lugares onde as pessoas se reúnem para compartilhar ali o narguilé. É algo bastante preocupante, né? Eu acho que a maioria dos tabagistas que fumam narguilé não tem noção disso. Então, acho que vai ser muito importante, né, essa nossa informação aqui passada, né? Concordo, muito mesmo. E nós vamos entrar agora num assunto que eu acho que é o assunto do momento e que está mais relacionado à nossa aula, né? Ao nosso podcast aqui, que é o cigarro eletrônico, que é o cigarro do século XXI. E esse me preocupa até mais do que o narguilé, porque aparentemente, você olhando para um dispositivo eletrônico, né, de fumar, você não vê nada nele ali que possa nos induzir que estamos fazendo alguma coisa que vai trazer um mal, né? Então, segundo a American Cancer Society, entre 2000 e 2010, houve um crescimento de 59% nas vendas dos produtos derivados do tabaco, que não produzem fumaça. São os chamados DEF, dispositivo eletrônico, né, para fumar. E são os cigarros eletrônicos. E ele veio como uma alternativa, né, da indústria para a cessação do tabagismo ou redução dos danos. Mas ele tem um fator importante, que é conseguir trazer novos fumantes. Então, na verdade, ele foi colocado no mercado não pensando na redução do tabagismo, mas sim em como eu vou conseguir trazer novos fumantes, tendo em vista que vários países fizeram várias ações para que se cessasse o tabagismo, né? Então, como que eu vou transformar aquela fumaça mal cheirosa, aquele hálito mal cheiroso, né, em uma coisa mais prazerosa que eu possa transmitir para as pessoas, né? Então, fique livre, né? Fique livre do ácido acético, da amônia, de todas aquelas substâncias que nós falamos ali que tem o cigarro. Eu posso fumar perto do meu bebê porque não vai ter problema, a fumaça não tem inócua, não tem problema nenhum. E aqui não fique mal cheiroso, né? Fique rico. Então, todas essas propagandas induzem ao quê? A um status muito grande, né? Então, se o cigarro já era relatado como um status para quem
faziam esporte. Agora não, agora o cigarro eletrônico ele traduz o quê? Não, se você fuma um cigarro eletrônico, você é uma pessoa socialmente bem sucedida, vamos dizer assim, né? E como é que funciona o dispositivo eletrônico, né? Então, ele vai ter um cartucho onde vai ser colocado aqui a nicotina, né? Ele tem um atomizador, o sensor, um processador e uma lâmpada de LED. Então, quando a pessoa inala, ele estimula o sensor vai estimular o microprocessador, esquenta o líquido que tem aqui de nicotina e isso vai gerar a fumaça. E existem vários tipos de dispositivos eletrônicos, né? Então, a primeira geração ele parecia um cigarro mesmo, depois na segunda geração já era mais uma caneta, terceira geração ele já evoluiu um pouco mais, e hoje é até difícil saber o que é cigarro eletrônico. Esses dias eu estava vendo uma pessoa com um negócio na boca, eu falei, ele está fumando um pendrive, né? E era um cigarro eletrônico. Eu falei, mas esse cara tá louco, ele tá fumando um pendrive? E aí eu perguntei, o que é isso, né? E era um cigarro eletrônico. Eu falei, não, mas já não sabemos mais o que é. Então, realmente, eles são bem atrativos, bonitos, né? A fumaça não tem cheiro desagradável e isso tudo vai trazendo vários problemas para os fumantes, né? A intenção realmente do cigarro eletrônico foi criado na China, eu acho, por um homem lá, e o pai dele fumava muito e estava doente, e ele fez lá uma pesquisa e fez o cigarro eletrônico na intenção de realmente minimizar o dano no pai, porque a intenção era o quê? Fazer um dispositivo que só tinha nicotina, né? Porque a nicotina dá o vício, mas ela não é ela que causa todos os outros problemas, câncer, né? E as outras doenças. Ela aumenta o risco cardiovascular, né? Tudo, mas assim, ele queria minimizar a doença do pai e criou o dispositivo com nicotina líquida. Mas aí usaram isso como base e colocaram um monte de outros atrativos, esses sabores, todo o resto, para quê? Justamente igual o Flávio falou, para conseguir mais fumantes o quê? Jovens. Se você começa a fumar mais novo, você vai consumir o produto por mais tempo. É isso que a indústria quer. Simples. Então, a intenção dele até foi ok, mas como tudo, né? Vai se modificando e aí chegou nesse nível aí que, igual o Flávio falou, a gente não sabe mais o que é. E os pais, principalmente, os pais olham aquilo, às vezes vê na mochila do filho, nem sabe o que é aquilo. Então, assim, é muito fácil de passar despercebido. E hoje tá ficando muito comum entre os adolescentes e tem crianças também que fumam. Na escola, no banheiro, ninguém vê, porque não deixa cheiro. Não tem cheiro, nem fica na roupa. Às vezes pensa, é só um pendrive, não vai nem dar bola, e aí tá lá fumando. Sim, eles têm uns designers bem sofisticados e ele é discreto também. Fora que a gente vê também sim, em ambiente fechado. Então, tem até uma aceitação social um pouco maior que a gente não vê mais no cigarro tradicional. Bom, e o cigarro eletrônico, né, ele disponibiliza uma infinidade de sabores nos seus líquidos, né, de nicotina. São atraentes para crianças e adolescentes, como vocês falaram, né? E a estratégia da indústria do cigarro para atrair novos fumantes. A inalação do vapor líquido é semelhante à fumaça do cigarro. O vapor ele provém das soluções, dos e-líquidos, né, que são colocados lá, ou e-juices, compostos por solventes, nicotina, água, aditivos e aromatizantes. E aí a pessoa vai ler e ela fala, o que tem ali? Ele é formado por glicerina e propileno glicol. Aí a glicerina, então, não tem problema, porque a glicerina ela tem em alimentos. Então, se tem glicerina no alimento e não faz mal, e se tem glicerina no cigarro eletrônico, também não faz mal. Mas o problema é que a temperatura que age sobre esses solventes, ele vai transformar essas substâncias que elas não seriam nocivas em substâncias altamente tóxicas desencadeadas devido às reações químicas e físicas nos e-líquidos. E elas vão liberar o formaldeído, o acetaldeído, a clorina, a acetona, que são substâncias citotóxicas, carcinogênicas, irritantes, causadoras de enfisema e dermatite, entre outras patologias. Nós temos visto agora um tipo de pneumonia, que é um tipo diferente, né? Que é chamada de EVALI, que é a lesão pelo cigarro eletrônico
causado devido à injúria pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, tá? Então, a sigla é o EVALI, né? E ele caracterizado por uma insuficiência respiratória intensa ou mais moderada e devido a um processo inflamatório do pulmão. Então, o paciente chega para nós com um quadro radiológico como se fosse de pneumonia, tá? E se ele não fala, quando você pergunta que ele fuma o cigarro eletrônico, o médico também não faz o diagnóstico. E aí você tem que abrir mão de vários tomografia, broncoscopia, lavado broncoalveolar para tentar chegar no diagnóstico. E isso tem sido cada vez mais comum, né? Então, esses pacientes eles podem vir apresentando febre, leucocitose, a proteína C reativa ela está elevada e os testes virais e bacterianos são negativos, porque ela não é uma pneumonia nem viral e nem bacteriana, é um processo inflamatório do pulmão. E na tomografia, nós vamos ver lesões que são caracterizadas igual ao vidro fosco, que é a lesão que nós ouvimos falar muito na época agora do Covid, né? E essas pneumonias, coincidentemente, elas começaram a aumentar na época do Covid. Então, o paciente internava, era Covid? Não, era um EVALI. Tá? E até o diagnóstico ser feito corretamente, o paciente poderia ter piorado muito, tá? E aí nós vamos ver o quê? Então, as lesões de vidro fosco, consolidações, especialmente de septos interlobulares e atenuação em mosaico. E aí nós temos um exemplo aqui, né? Então, esse é um paciente que eu atendi, ele chegou já com a tomografia de tórax, mostrando no lobo inferior esquerdo uma lesão semelhante a uma condensação, um quadro pneumônico, né? Mas ele já relatou que ele era tabagista de cigarro eletrônico. Então, a recomendação foi que ele parasse de fumar, foi introduzido um corticoide para ele, e uma semana depois a lesão desapareceu, né? Então, basta não fumar, né? As lesões, elas podem ser bilaterais, né, Nayara? Podem ser no lobo superior, lobo inferior, né? Pode. Assemelha-se a uma pneumonia viral, né? Na maioria das vezes, por conta do vidro fosco. Só que aí a gente não descobre nenhum outro fator e se o paciente não fala, às vezes a gente nem não descobre mesmo. Tratando, né? Às vezes o paciente, às vezes ele para de fumar com medo, por medo. E aí o quadro se resolve muitas vezes sem a gente saber mesmo. Já pegou paciente assim, que não relatou que fumava cigarro eletrônico? E acontece bastante? Acontece. Tem uns que fumam e a família não sabe. Então, assim, às vezes eu já peguei marido e mulher, a mulher foi lá com alteração, não era EVALI, né? Mas era como se fosse tava desenvolvendo um quadro de bronquite, de asma, né? Parecia um quadro asmático, nunca teve nada, não tinha nenhum outro contato. E aí eu perguntava se fumava. Não fumo. Aí na segunda consulta ela foi sozinha. Aí ela falou que começou a fumar escondida e não podia falar porque o marido não queria que ela fumasse. Tem. Ou jovens que vão com o pai, com a mãe, não falam. Como nós falamos, né? Como o cigarro eletrônico hoje ele não tem, né, um cheiro forte, não deixa cheiro na mão, então ficou muito fácil de esconder, né? Passando agora um pouquinho para o tabagismo passivo, né? Porque é o seguinte, só quem fuma é que fica ruim? Só quem fuma é que vai ter o seu comprometimento? Não. Então, o tabagismo passivo, né? A fumaça expelida, ela contém em média 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e até 50 mais substâncias cancerígenas do que a fumaça inalada, porque a fumaça inalada, ela tem o filtro, né? E o tabagismo passivo, ele é responsável por aproximadamente 600 mil mortes prematuras por ano em todo o mundo, sendo 64% delas em mulheres e 31% em crianças. O fumante passivo, ele pode desenvolver as doenças respiratórias, como rinite, sinusite, otite, asma, DPOC, câncer de pulmão, além de doenças cardiovasculares. As gestantes, elas podem ter comprometimento e seus recém-nascidos expostos à fumaça dos derivados do tabaco também podem apresentar mais problemas de saúde, né? E ele contribui muito para a diminuição da fertilidade de homens e mulheres. Então, nós vemos aí homens e mulheres que tentam engravidar, né? E não conseguem, não se sabe por quê, e pode ser relacionado ao tabagismo. E o tabagismo, ele aumenta a incidência de complicação intra e pós-operatória. Então, o paciente que vai operar, a gente pede para que ele pare de fumar pelo menos 30 dias antes, até porque ele tem uma tosse matinal, né?
Então ele precisa, no pós-operatório, estar bem, sem a tosse, para que isso não comprometa a sua recuperação. Pode levar a doença do refluxo gastroesofágico, a úlcera péptica, osteoporose, catarata, entre outras. E a grávida? A grávida pode fumar? De jeito nenhum, né? Então tem um risco aumentado de abortamento, prematuros, então crianças prematuras, principalmente em mulheres que já têm uma idade um pouco mais avançada, que já têm a possibilidade de ter os prematuros e que fumam, elas vão aumentar muito esse risco. As crianças com baixo peso ao nascer, síndrome da morte súbita infantil e outras doenças respiratórias do recém-nascido. E Anayara, gostaria que você abordasse um pouquinho da abordagem aqui, cognitiva comportamental. Sempre que a gente vai fazer o tratamento, né, para cessação de tabagismo, como eu tinha falado, a gente tem que abordar a dependência química, mas também não esquecer dessa parte, né, cognitivo-comportamental, que é o quê? É estimular o paciente, é fazer ele mudar os hábitos, mudar os gatilhos, né? E isso a gente pode fazer sempre se utilizando de multiprofissionais, a gente fala, né? Então, encaminhar ele, às vezes, para uma psicóloga, para uma terapeuta ocupacional, até orientar ele a fazer atividade física, né? Realmente mudar os hábitos para preparar ele e estimular ele a essa mudança, né, de hábito mesmo. Conversar muito sobre tentativas, recaídas que às vezes acontecem, né? E ele não pode desistir, às vezes, na primeira vez. Ele precisa, talvez, tentar mais do que uma vez para conseguir parar de fumar. Então, é sempre importante esse papel. Como ele pode lidar com o estresse, com sintomas de abstinência, né? Existem muitas formas. Então, assim, alimentos que podem substituir ali ou ajudar ele a enganar a vontade de fumar, beber mais água. Às vezes tem balas, gomas, né? Não só de nicotina, mas até sem açúcar, que a gente orienta eles mascarem. E, doutora, a senhora acha mais difícil lidar ali, combater a deficiência psicológica ou a deficiência química? O que é mais difícil, assim, de fazer o manejo ali no... A dependência química, ela geralmente é muito forte. A gente geralmente tem um questionário que depois o doutor vai mostrar, que a gente consegue medir isso, né? Quão forte é a dependência química do paciente. E aí, com algumas perguntas também, na consulta, a gente consegue identificar isso, se ele tem uma dependência química mais forte ou psicológica, mas varia muito de paciente para paciente, não tem como, né, falar isso, tem que fazer a entrevista, a anamnese, para você conseguir identificar isso. A gente já vai mostrar daqui a pouquinho, tá, o questionário de avaliação, tá? E aí tem as fases, né? Que é a fase de pré-contemplação, que é aquele paciente que chega... e você fala para ele, você quer parar de fumar? Ele fala, não quero. Então, não adianta, por mais que você fale, ele não vai querer parar de fumar. Ele precisa ter o tempo dele, que ele vai resolver, né? Mas nós, como médicos, temos a obrigação em toda a consulta de falar dos malefícios. Mas não é falar para o paciente, não vem aqui se você não parar de fumar. Isso não adianta, né? É sempre em toda a consulta abordar quais são os malefícios e sempre propor uma ajuda, né? Tem a fase da contemplação, que ele tem a conscientização que fumar é um problema, que pode fazer mal, mas ele ainda não resolveu se ele quer parar ou não. A preparação é quando ele vai e fala, não, eu quero realmente parar de fumar. Tem a ação, que ele para de fumar, e a manutenção, que aí sim a gente precisa ficar em cima, né, para que ele não volte a fumar. Então, se é um paciente que está acostumado a tomar o café, a beber e fumar, se ele tomar o café e beber nesses primeiros meses, ele vai fumar. Principalmente se for bebida alcoólica. Você tomar uma bebida alcoólica um pouquinho mais, né, ficar um pouquinho mais alterado, você, só vou fumar fumou acabou. É uma droga, você liberou e aí vai um atrás do outro. Então não tem jeito. Então a orientação é para que ele realmente não faça tudo aquilo que vai levá-lo a acender um cigarro, que são os gatilhos. E é também não ter o cigarro em casa, né, preferencialmente, né? Sim. Porque quanto mais difícil de você ter acesso à droga, mais difícil é de você fumar. E a fissura, né, a vontade de fumar, ela dura em torno de 5 minutos. Então, se ele não tiver aquilo à mão, ele vai passar os 5 minutos e ela já diminui, tá? Agora, se ele tiver na fissura e tem um maço de cigarro guardado em algum lugar, ele vai acender o cigarro.
Ou tem alguém que fuma também na casa também, né? Sim. Aí Se mais tem o marido e a difícil. mulher, o ideal é que os dois parem de fumar, porque senão Não dá. é quase impossível, né? Bom, e aí nós chegamos então na avaliação quantitativa do tabagismo, né? Que é o questionário de Fagerström, né? Então aqui são 6 perguntas básicas, né? Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? E aí vai fazendo a pontuação, né? Se ele já fuma nos primeiros 5 minutos, de 6 a 30 minutos e assim vai. Se ele acha difícil fumar em lugar proibido, qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? Se é o primeiro ou são os outros? Quantos cigarros ele fuma por dia? Menos de 10, de 11 a 20, acima de 20. Se ele fuma mais frequentemente pela manhã, tá? E se mesmo quando ele está doente, ele fuma. Tem vários pacientes que têm pneumonia e continuam fumando, né? Ou paciente que teve câncer de pulmão e fuma. E muitos pacientes infartados que continuam fumando, né? E aí esse questionário vai nos dar aqui a tolerância do paciente. Então ela pode ser, se a pontuação de 0 a 2 é muito baixa, de 3 a 4 é baixa, 5 é média, 6 a 7 é elevada, de 8 a 10 ela é muito elevada. Passando um pouquinho para o tratamento, também vou pedir para a Nayara falar um pouco a respeito do tratamento oral e depois dos adesivos, né? A gente tem, então, se é uma doença, se é uma dependência, a gente tem que fazer um tratamento. Então, o tratamento, ele inclui, né, as consultas, a parte psicológica e existe medicação. Muitas pessoas não sabem que existem medicações comprovadamente eficazes para a cessação de tabagismo. Então, hoje, a gente tem, né, disponível a bupropiona, né, é um antidepressivo, ele libera dopamina, noradrenalina, no sistema nervoso central, e é como se ele enganasse o cérebro ali, como se o paciente tivesse a sensação de que ele está consumindo cigarro, e isso ajuda, né, no período de maior abstinência do cigarro. Isso a gente faz geralmente, no mínimo por 3 meses, o tratamento com medicação. Depois a gente vai retirando a medicação. Tem pacientes que precisam de mais, até 6, 9 meses, depende do grau de dependência, como foi mostrado ali no questionário. A outra medicação é a vareniclina, que é o Champix. Ela não tem mais disponível. Essa molécula foi descontinuada, tá? Do laboratório da Pfizer e pararam de produzir. Existe a vareniclina, que é genérica, mas no Brasil não está aprovada. Então, assim, hoje, de medicação mesmo, a gente tem a bupropiona, que é uma boa droga. A gente usa ela muito e tem estudos que mostram um aumento de até 40% na eficácia na cessação de tabagismo com o uso dela. Geralmente, a gente usa ela associada a alguma terapia de reposição de nicotina, né? Então, mas eu quero que ele pare de usar nicotina e eu estou dando nicotina? Qual o sentido disso? Então, muitos me perguntam. Então, na verdade, o que gera dependência são os picos da droga. Então, quando você usa uma droga, qualquer que seja, ela dá um pico de concentração no seu organismo. E aí, quando esse pico, ele cai, que a gente fala que faz o vale, é onde dá abstinência. E aí, você vai lá e usa a droga de novo. Então, esse mecanismo de pico e vale é que vai gerar dependência. Quando a gente usa a reposição de nicotina, a gente usa isso de forma contínua. Então, um adesivo, você cola ele no seu corpo, na pele, e ele vai liberar nicotina de forma contínua, não vai dar picos no organismo. Então, você está repondo a nicotina, você está fornecendo a nicotina para o paciente, mas sem dar picos. E isso diminui também o sintoma de abstinência e tal. E a gente tem as outras terapias, que é goma. No Brasil, a gente tem mais goma e pastilha, né? O inalador, spray nasal, a gente não tem. Mas essas gomas são realmente para o período de fissura. Aí você precisa, né, dar a nicotina ali de uma forma mais rápida, mais pontual. Nos primeiros dias, os primeiros 15 dias, a gente pode usar, tem uma resposta boa. Mas a gente geralmente usa a associação do medicamento com alguma terapia de reposição de nicotina e tem um efeito bom. Tem que ter orientação, tem que ter, né, toda uma forma correta de usar. Não basta o paciente, que tem paciente que vai lá, eu já tentei usar o adesivo. Fui na farmácia, comprei. Mas tem várias miligramas, tem 7 miligramas, 14 miligramas, 21. Qual que ele tem que usar, qual a dose, por quanto tempo, como que ele tem que trocar. Isso tem que ser orientado por médico, né? Não adianta. E a gente usa muito junto, né? E tem efeitos bons, tem comprovação científica, né? De cessação.
Então, se o paciente deseja realmente parar de fumar, ele tem que procurar um médico. Não, às vezes ele tenta fazer isso sozinho, pode dar certo, até pode, mas é muito mais difícil. Então, é melhor ele procurar alguém que entenda, né? Que vai orientar ele da forma correta. Por isso que nós não devemos queimar o método, né? Então, por isso que eu falei, se o paciente ele não está querendo parar de fumar, não adianta você insistir. Porque você vai fazer, ele vai usar a bupropiona, vai usar o adesivo, né, de nicotina, não vai dar certo. E aí, quando ele retorna falando que ele quer parar de fumar e você oferece para ele o tratamento, ele fala, mas eu já usei isso e não deu certo. E nós não temos outras coisas para usar, né? Então, por isso nós não devemos queimar o método. Tem que observar o paciente o momento certo para fazer o tratamento, para que ele possa parar de fumar. Tá? E como que é o pulmão, né, de um não fumante e o pulmão de um fumante, né? Então, eu acho que esse slide aqui mostra bem o que cada um pode querer, né, para si, né? São duas escolhas. Duas escolhas. E você pode estar causando no seu parceiro, no seu filho também, né, uma situação que ele não quer, e você, pelo tabagismo passivo, você pode estar causando nele uma patologia que às vezes em você não vai desenvolver, mas vai desenvolver no outro, né? Isso depende da nossa genética também, né? Então, eu acho que são as escolhas realmente aí que nós temos para fazer. Sim, é muito importante, né? Nós, como médicos e futuros profissionais da saúde, também sempre orientar a respeito dessa questão da escolha, né? Como a gente viu, não adianta forçar o paciente, mas sempre essas informações de hoje foram muito ricas e seria interessante que todos tivessem acesso a esse tipo de informação. E então, já encaminhando para o final, gostaria de agradecer ao Dr. Flávio, que é o nosso preceptor, tem feito um trabalho incrível com a Liga. A gente tem aprendido muito com o senhor, então gostaria de agradecer muito por disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento com a gente, com muita paciência, muita atenção. Então, isso tem sido fundamental para a construção da nossa carreira. E eu também gostaria de agradecer a doutora Nayara, né, por estar aqui conosco, disponibilizar um pouco do tempo dela também, trazer muitas informações, ter contribuído de uma maneira muito importante para a gente. E gostaria de pedir para que todos acompanhem o CIT, né, o Congresso Internacional de Tecnologia. Ele vai estar sendo transmitido em mais de 120 países, então assistam às outras aulas também. O pessoal está trazendo muito conteúdo, muito conhecimento importante para a nossa formação. Então é isso. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora. Muito Júlia. obrigada.